Olá, boa tarde. Essa é a nossa oitava aula do curso de tópicos, efeito Casimir e aplicações. Então, hoje nós vamos apresentar a derivação da fórmula de Lifshitz e como a gente viu na aula passada, é a expressão mais geral, né, para a interação de Casimir, que às vezes é chamado de Casimir-Lifshitz, entre duas superfícies planas, né? Tem algumas hipóteses, né, necessárias para a validade da fórmula de Lifshitz, mas é um resultado bastante geral, né, que cobre tanto o limite não retardado como o resultado obtido pelo próprio Casimir para espelhos metálicos, né? Então, vamos abrir aqui os slides dessa aula 8. Um instantinho. Vamos compartilhar. Bom, espero que vocês estejam vendo aqui os slides. Então, a gente vai derivar essa fórmula de Lifshitz, que a gente discutiu muito, né, nas duas últimas aulas, e a gente vai apresentar uma derivação, uma entre várias possíveis derivações, né, que está mais adaptada aqui ao nosso curso, no seguinte sentido, que o nosso ponto de partida, aqui, o nosso ponto de partida, né, vai ser o conceito de energia do vácuo, né, essa soma das energias de ponto zero, H cortado ômega sobre 2, onde ômega é a frequência do modo normal, né? Então, eu somo sobre todos os modos normais, como a gente viu lá no início. Isso é a energia do estado fundamental do campo, né? Quando eu não tenho fóton, né? O estado de energia mais baixo possível, o que a gente chama de vácuo, né? Desse campo quântico. E nesse vácuo eu tenho flutuações, chamadas flutuações de ponto zero, que estão associadas ao princípio de incerteza de Heisenberg, né? Flutuações quânticas, portanto. E esse vai ser o nosso ponto de partida. Então, a gente vai seguir esse artigo aqui, que é bem didático, né? Publicado pelos meus colegas aqui, o Gert Ingold e a Astrid Lambrecht, em 2015. E vou apresentar esse artigo aqui em bastante detalhe, né? Então, qual vai ser a ideia dessa derivação, né? Desse cálculo que eu vou apresentar aqui na aula de hoje? A gente vai partir da energia do vácuo, né? Essa soma de H cortado ômega sobre 2 sobre todos os modos normais do campo, e vai investigar como é que essa energia do vácuo se modifica quando eu introduzo dois espelhos, né, separados de uma certa distância. E aí o objetivo da gente é chegar naquela expressão, né, que a gente hoje em dia chama de fórmula de Lifshitz, embora o Lifshitz nunca a tenha escrita, né, e em termos desses coeficientes de reflexão aqui, né, vistos pelo campo circulando aqui, né, nessa cavidade formada aqui nessa região entre os dois espelhos, né? Então, a gente vai ver que essa energia de Casimir, né, esse efeito Casimir, decorre da modificação da energia do vácuo devido à presença simultânea dessas duas placas, né? A gente vai fazer esse cálculo para a temperatura zero, depois em aulas posteriores, a gente vai colocar o efeito da temperatura, né, de uma maneira bastante simples, mas para começar, vamos supor que eu estou na temperatura zero, então eu realmente estou falando aqui de vácuo, né? Porque o vácuo é o estado de energia mais baixa, né? Que corresponde, então, se eu pensar em estados de equilíbrio térmico, a colocar a temperatura para zero, né? E vou também, uma hipótese aqui para simplificar um pouco o cálculo, né? Vou supor um modelo em uma dimensão espacial, um pouco como a gente fez lá no início, nossa primeira derivação do efeito Casimir, um modelo muito ingênuo, né, de condições de contorno tipo Dirichlet em placas, né? A gente fez também para esse caso unidimensional,
Só que aqui a gente vai fazer, em vez de pegar essas condições de contorno irrealistas, né, a gente vai supor aqui espelhos parcialmente refletores, né, dentro do espírito lá daquela fórmula de Lifshitz, né? Então eu vou considerar esses coeficientes de reflexão aqui arbitrários, que não são iguais a 1 nem menos 1, né? Mas que eu posso fazê-los iguais a 1 ou menos 1, se eu quiser. Então, é um cálculo muito mais geral, né, do que aquele modelo unidimensional que a gente considerou, e realmente, faz a gente chegar lá na fórmula de Lifshitz no contexto do modelo unidimensional. É claro que no espaço real é tridimensional, mas a modificação que eu tenho é muito pequena, né, quando eu vou de 1D para 3D do ponto de vista dessa derivação que eu vou fazer aqui. Então, ela é bastante satisfatória, apesar de estar tomando esse modelo unidimensional, que é o modelo aqui que esse artigo considera. Ela já traz todos os ingredientes que a gente precisa para entender da onde vem essa fórmula de Lifshitz, né? Então, nesse modelo unidimensional, eu só tenho propagação ao longo de uma única direção espacial, né? Eu só tenho uma direção espacial, que eu chamo aqui de direção X, né? Quando eu tenho uma direção espacial única, em geral, a gente usa a letra X para representar as coordenadas cartesianas ao longo dessa única direção. Eu só posso ter propagação ao longo dessa direção. Então, nesse modelo de espalhamento, né, a quantidade importante que vai aparecer é a chamada matriz S de espalhamento, né, que, no caso unidimensional, é uma matriz 2x2. Eu vou explicar aqui nesse desenho, né, o significado dessa matriz 2x2. No caso tridimensional, vai ter uma estrutura matemática um pouco mais complicada para a matriz S. Então, o que a matriz S representa? Ela me fornece os campos outgoing espalhados, né? Que é esses dois aqui, o psi-r mais e o psi-l menos, esses dois que emergem, né, do meu objeto espalhador, que é um objeto arbitrário aqui, que eu estou representando aqui por essa caixinha, né? Então, isso aqui pode ser um espelho, pode ser 2 ou 3 espelhos, enfim. Essa caixinha aqui é um certo objeto, né, que espalha esse campo em uma dimensão. Vamos trazer uma imagem mais física da ótica, né? Então, pode ser um elemento óptico que traz, que vai refletir e transmitir, né, a luz que eu incido, e aqui eu estou supondo que a luz só incide ao longo de uma única direção espacial. Então, esse objeto aqui, ele reflete a luz que incide, né? Eu tenho essa luz incidindo da esquerda, que é o psi-l+, e tenho luz também incidindo da direita, que é o psi-r-, né? Então, esse objeto, ele reflete a luz que incide da esquerda, né? Esse psi-l- aqui, mas esse psi-l- também é a transmissão da luz que incide vindo da direita, tá certo? É a mesma coisa esse psi-r+. Repara a notação que eu estou usando, L para a esquerda do meu objeto, né? Valores de x menores do que a região aqui ocupada pelo meu elemento óptico, e o R de right, né? L de left, à esquerda, R de right, à direita do meu objeto, e esse superscrito, mais, ele representa propagação ao longo do sentido positivo, né? Esses dois aqui propagam no sentido positivo, esses dois aqui propagam no sentido negativo, ou seja, no sentido oposto do eixo X, né? Quando eu estou no modelo unidimensional, eu propago sempre na direção do eixo X, mas eu posso propagar tanto no sentido positivo como no sentido negativo, né? Essa é a única liberdade que sobra quando eu estou em uma dimensão. Então, eu tenho menos aqui para propagação ao longo do eixo negativo, mais para propagação ao longo do eixo positivo. Então, essa matriz S, ela me fornece esse cara aqui, né? O psi-l- e o psi-r+, né? Que eu organizo aqui como um vetor coluna, o psi-r+ e o psi-l-, né? Ele me fornece esses dois campos, né, que emergem do meu elemento óptico, em termos dos campos que representam a luz, né, que incide sobre o meu elemento óptico. Eu tenho a incidência vindo da esquerda e a incidência vindo da direita, né, que é esse outro aqui.
Então, se eu for escrever isso explicitamente, né, acho que vale a pena aqui ser um pouco mais explícito aqui. Aqui eu estou escrevendo de uma forma compacta as relações entre os campos que emergem e os campos incidentes, né? Mas eu posso escrever de forma mais explícita usando a regra de produto matricial, né? Eu tenho essa matriz 2x2 vezes esse vetor coluna. Então, por exemplo, vamos anotar aqui. Então, por exemplo, o psi-R+, que é esse aqui, né, que emerge do elemento óptico propagando no sentido positivo, ele vai ser, se eu uso a regrinha de produto matricial, né, eu vou ter esse produto dessa matriz por esse, eu vou ter, essa é a primeira componente aqui do vetor coluna, eu vou ter duas parcelas, né, eu vou ter o produto do T pelo psi-L menos, então vou ter aqui T vezes psi L menos, né? Aqui é um R caligráfico que eu estou usando. E tem o produto do R barra, né? Vezes o psi-R menos. Psi-R menos. Qual é a interpretação disso aqui, né? Deixa eu melhorar um pouquinho a... Deixa eu tentar ver aqui se eu melhoro um pouquinho. Então, isso aqui eu estou escrevendo, né? É esse cara aqui, né? Psi-R mais. Então, o psi-R+, ele é a transmissão, né? Ele é a transmissão. Isso eu estou representando aqui nesse diagrama de baixo, né? Psi-R+ é a transmissão do cara que incide pela esquerda, né? Então, é T, uma amplitude, um coeficiente de transmissão, vezes o campo que incide pela... Aqui tem um outro erro importante, né? Que é psi-L+, né? É a amplitude de transmissão vezes esse psi-L+, que é o campo, é a luz que incide vindo da esquerda, né? E pode ser transmitida para a direita, com uma certa amplitude de transmissão T. É esse elemento de matriz aqui da matriz S, dessa matriz S em uma dimensão especial. E tem uma segunda possibilidade, esse cara, então, é uma superposição, né? Uma interferência da transmissão desse, né? Que é isso aqui, e da reflexão desse aqui, né? Que é, então, representado, né, por essa amplitude de reflexão R barra. Então, que é esse termo aqui, né? R barra vezes esse campo, essa luz que incide vindo da direita. É uma soma desses dois, e uma fórmula semelhante eu vou escrever para o segundo elemento, essa onda aqui, essa luz que propaga no sentido negativo, emergindo do meu elemento óptico, né? Psi-L menos, né? É só usar a regra de produto matricial aqui, né? Aí eu vou ter R psi L mais, né? Mais T barra, né? Que é esse elemento aqui, né? Vezes o psi, vezes esse cara aqui, né? Psi R, usando aqui regrinha de produto matricial, né? Que também tem essa interpretação. Esse camarada aqui, eu tenho a reflexão vindo da esquerda para a direita, desse campo, e tenho a transmissão do cara que vem lá do outro lado, que pode ser transmitido com essa amplitude T barra, né? Então, eu tenho essa reflexão aqui e essa transmissão formando, né? Esses dois processos interferem e contribuem para esse campo que propaga aqui para a esquerda, né? Emergindo do meu elemento descrito por essa matriz S. Então, esses quatro elementos de matriz têm esse significado. Esse T é a amplitude de transmissão vindo da esquerda para a direita, o T barra é a amplitude de transmissão vindo da direita para a esquerda, né? E esses aqui são coeficientes de reflexão. Esse aqui é coeficiente de reflexão
visto pelo campo que vem da esquerda, né? Que vem da direita, perdão, que é esse cara aqui, né? O campo que vem da direita, ele vai, né? Ele vai ser refletido com esse coeficiente de reflexão R barra, e o que vem da esquerda é refletido em geral com coeficiente de reflexão diferentes, R sem barra. Bom, eu não vou discutir nesse momento aqui a propriedade que essa matriz S tem que satisfazer, né? Se esse elemento óptico ele não exibe dissipação, essa matriz S tem que ser unitária, e isso quer dizer, por exemplo, que o determinante tem que ter módulo 1. Mas vamos deixar isso para discutir mais à frente um pouquinho. Mas essa é uma descrição muito geral, né, de qualquer elemento óptico, e aqui eu estou no domínio de frequência. Isso é muito importante a gente perceber desde o início, né? Eu jamais poderia escrever equações dessa forma aqui, locais, no tempo, né? Porque aí eu estaria ignorando o efeito de dispersão. O efeito de dispersão é muito importante, né, no efeito Casimir, né? Por isso que essas interações de Casimir e Van der Waals são chamadas de efeitos dispersivos, né? Então, seria uma completa loucura ignorar os efeitos de dispersão. Isso quer dizer, então, que todo mundo aqui é função da frequência. Não estou escrevendo isso explicitamente, para não ficar muito carregado, eu vou escrever só aqui, né? Esse cara aqui, eu estou olhando para a função, isso aqui como função da frequência. Só assim que eu posso escrever essa relação simples, no domínio de frequência. Tá certo? Todo mundo aqui são funções. Todos esses caras aqui são funções da frequência, e esses elementos aqui, né? Esses elementos são funções da frequência, tá certo? Isso aqui é o efeito de dispersão, tá certo? É muito importante no efeito para ser levado em conta aqui no efeito Casimir. O efeito Casimir ele resulta, né, da contribuição de todo o espectro de frequências possíveis. Se eu disser que o meu elemento óptico responde da mesma forma para todas as frequências, eu vou ter um resultado absurdo, né, no final. Então, o fato desse cara depender da frequência, desse aqui, por exemplo, desse aqui depender da frequência, significa que no tempo eu tenho uma convolução temporal, ou seja, uma resposta não local, né? Se eu jogo um pulso aqui, nesse elemento óptico, vindo da esquerda, vai levar um certo tempo até ele ser refletido, quer dizer, tem um tempo de resposta finito, né? Que é descrito por uma convolução temporal, que é o que eu obtenho a tomar a transformada de Fourier inversa aqui, né? Desse tipo de relação, já que esses caras dependem da frequência. Então, isso aqui é super importante. Eu estou no regime de frequência, né? Ok. Bom, vamos seguir em frente, então. Então, a matriz S é a estrutura matemática chave aqui no nosso formalismo de espalhamento que a gente vai desenvolver para obter o resultado lá do Lifshitz, né? A gente vai obter um resultado mais geral do que o do Lifshitz, né? Que o Lifshitz considerou só meios homogêneos, a gente vai obter um resultado mais geral, né? O Lifshitz só considerou meios homogêneos semi-infinitos, né? Deixa eu aqui apagar essas anotações. Ok. Tem uma outra estrutura matemática também importante para a gente, que é uma outra maneira de descrever o mesmo elemento óptico, que é a chamada matriz de transferência. Então, uma maneira de descrever um certo elemento óptico, por exemplo, uma lâmina dielétrica, né, que faz isso aqui que a gente está descrevendo, reflete, transmite, né, reflete vindo da esquerda, reflete vindo da direita, transmite da esquerda para a direita, transmite da direita para a esquerda. A matriz S, então, ela relaciona os campos emergentes, ela fornece os campos emergentes em termos dos campos incidentes, né, que é a descrição mais natural, digamos, de espalhamento, essa, né, que é fornecida pela matriz S. Entretanto, tem uma outra maneira de descrever esse mesmo elemento óptico aqui, que é muito útil também, e a gente vai usar bastante, que é a chamada matriz de transferência. Então, vamos analisar aqui essa matriz de transferência. Então, eu tenho o mesmo elemento óptico, por exemplo, uma lâmina dielétrica, exatamente a mesma, a gente estava discutindo antes, mas eu vou descrevê-la de uma maneira um pouco diferente, em termos dessa matriz de transferência,
A gente vai ver daqui a pouco qual é a vantagem de usar esse outro formalismo, né, complementar ao formalismo da matriz S. Então, a matriz de transferência, ao invés de dar os campos outgoing, né, os campos emergentes em termos dos campos incidentes, ela fornece os campos do lado direito, sejam incidentes ou emergentes, não importa, ela vai me fornecer os campos do lado direito em termos dos campos do lado esquerdo. Então, é simplesmente uma outra maneira de rearranjar quem eu insiro na fórmula e quem a fórmula vai cuspir para mim, né, como resultado. Então, então, ele vai relacionar, né, os campos do lado direito, que são esses dois aqui, né, o psi R+, é os que tem índice R, né, com os campos do lado esquerdo. Enquanto que a matriz S, né, vamos lembrar, ela fornece esses dois aqui, ó, psi-R+ e o psi-L- em termos dos incidentes, tá certo? Então, é uma outra maneira aqui de escrever, né? Infelizmente, aqui, eu vou ter que anotar, porque essa fórmula aqui, que devia estar aqui, sumiu. Então, vamos escrever aqui agora. Só um minutinho. Então, ó. Então, quem são esses campos aqui do lado direito, né? É o psi-R+ e o psi-R-. O psi-R+, ele propaga para a direita, então ele está emergindo, e o psi-R- propaga para a esquerda, então ele está incidindo, né, sobre o elemento óptico descrito por essa matriz T. Repara aqui que eu estou falando de uma outra descrição complementar do mesmo elemento óptico, né, do que eu tinha discutido antes. Então, a ideia é que a matriz T vai me fornecer esses campos do lado direito, né, dessa forma aqui, vai ser um produto de uma matriz T, certo? Vezes os campos do lado esquerdo, que são esses dois aqui, né? O psi-L- e o psi-L-. Aqui eu devia estar usando letra caligráfica, desculpa, eu estou cometendo esse erro repetidas vezes, né? Então, vamos apagar aqui, botar uma letrinha caligráfica para representar a direita, né? Que são os campos do lado direito. E aqui são os campos do lado esquerdo. Então, a matriz de transferência fornece esses campos aqui em termos desses aqui. Então, é só uma maneira de reorganizar, né, a equação. Então, é claro que essa matriz T vai estar relacionada àquela matriz S, que é só uma maneira de reorganizar, né? A matriz S era essa aqui, né? Isso aqui é a matriz S. Né? Isso aqui é a matriz S, né? Que me dá os campos outgoing, né? Os campos emergentes, esse aqui, em termos dos campos incidentes, tá certo? Aqui eu estou escrevendo de um jeito um pouco distinto, né? Mas é só uma maneira de rearranjar. Eu deixei até um espaço aqui para a gente pode fazer essa continha aqui rapidamente. Então, é só uma maneira de rearranjar as minhas equações, né? Eu tenho aqui, ó, essa equação aqui, ela se traduz, né? psi-R+ igual a T psi-L+, né? Eu já tinha escrito isso antes, no slide anterior, então vou mandar um pouco mais rápido aqui. Psi-R-, né? E aqui, psi-L- é a reflexão do psi-L+, né? E a transmissão do psi-R-, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero
escrever o meu psi-r+, não em termos do psi-r menos, né? Eu quero escrever em termos do psi-l+, ok? Mas eu quero escrever também em termos do psi-l menos, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa equação, posso pegar essa equação de baixo aqui, por exemplo, né? E eliminar o psi-r menos da equação de baixo e substituir na equação de cima, né? Então, vai aparecer aqui um 1 sobre t barra, né? Tá certo? E aqui vai ficar psi L menos R psi L mais, né? Aí eu pego isso, substituo essa equação que está aqui para psi-r menos aqui, né? Tá bom? Repara que eu vou ficar com esse 1 sobre t barra lá, né? Tá certo? E acho que dá para completar aqui. Eu vou ficar com psi-r+, então acho que está ficando um pouco técnico demais, né? Mas só para a gente ter uma ideia de como isso funciona, ó, como é que o que eu estou fazendo aqui é relacionar, né, essa matriz T de transferência, a matriz de transferência, com a matriz de espalhamento S, né? Uma vez que eu conheço a matriz S desse elemento óptico, eu sei também quem é a matriz T. Então, vamos só tentar obter aqui uma parte, né, dessa expressão. Talvez eu esteja calculando aqui o cara mais complicado, de fato, né? Então, aqui, ó, eu vou ter T psi-L+, que já estava lá, né? E aí vai ter um outro cara que é psi-L+ também, que está vindo daqui, ó, menos R sobre T barra. Então, fica menos R barra sobre T barra, né? Que também é psi-L. Então, eu posso botar o psi-L+ em evidência aqui, né? Quando eu boto o psi-L+ em evidência, eu vou ter TT barra menos RR barra, que é o determinante de S, dividido pelo T barra. Então, esse elemento aqui já saiu, né? O que eu tenho aí também é esse cara, né? Esse cara é R barra sobre T barra, né? Mais R barra sobre T barra, psi-L menos. Que é esse que está aqui, né? R barra sobre T barra, que vai multiplicar, então, o psi-L menos, tá certo? Então, essa linha aqui, a gente obteve, a segunda linha é mais fácil até de obter, e eu não vou fazer aqui, é claro, senão vai ficar muito chato, né? Mas, enfim, é só uma maneira, como vocês estão vendo, de rearranjar para obter essa relação aqui, que é importante para a gente, que me dá a matriz T em termos dos elementos de matriz da matriz S. Dado uma matriz S aqui, que descreve um certo elemento óptico, esse mesmo elemento óptico vai ser descrito por essa matriz de transferência T. Repara que aqui aparece o determinante de S, né? Claramente apareceu o determinante de S aqui, né? Esse determinante de S é de uma matriz 2×2, né? A gente sabe que é TT barra menos R barra. Ok, então, está aqui a matriz de transferência. Para que serve essa matriz de transferência? Em que ela é útil? Né? A gente vai ver. Ela é extremamente útil para fazer o seguinte, para compor vários elementos ópticos. Né? Quando eu tenho isso na área de ótica, o pessoal usa muito. Quando eu tenho vários elementos ópticos, em sequência, né, a luz vai atravessar um primeiro, depois vai sair desse primeiro, e o que sai do primeiro vai entrar no segundo, e assim sucessivamente. É muito fácil obter a matriz de transferência do conjunto. É muito mais fácil do que obter diretamente a matriz de espalhamento do conjunto. Vamos discutir isso aqui no próximo slide. Então, vamos aqui para o próximo slide. Então, digamos que eu tenha, né, vários elementos ópticos. Né? Por exemplo, eu posso ter vários espelhos. E isso aqui pode ser um espelho, isso aqui pode ser um pedaço de espaço vazio, aqui outro espelho, e assim por diante. Ou, em vez de ser um espelho metálico, pode ser também uma lâmina de elétrica, que é muito usado, né, na ótica para dividir feixes. Né?
Então, eu posso ter essa situação que eu tenho vários elementos ópticos em sequência. Essa luz que vai entrar aqui, né, ela vai ser transmitida, ela vai ser transferida, né, por essa matriz de transferência T1 para essa região aqui, e o que vai ser transferido aqui para a direita do T1 vai ser a esquerda do T2, né? Então, vocês estão percebendo que o que vai sair no final, aqui à direita do final, eu posso obter, né, multiplicando matricialmente todos os operadores ou matrizes de transferência dos diversos elementos ópticos, né? Porque por exemplo, essa matriz de transferência T1, que é a primeira que vai transferir, né, que vai operar, né, sobre essa coisa que eu tenho aqui na esquerda, ela vai fornecer... acho que sem querer ela vai fornecer, vamos aqui anotar um pouquinho mais, ela vai fornecer esses campos aqui, ó, que estão à direita do T1, mas à esquerda de T2, né? Esse que propagar para a direita e esse que propagar para a esquerda, tá certo? Esses caras aqui são, esses caras que estão aqui vão ser T1 vezes o psi-L mais psi-L menos, tá certo? Aí, esse que está aqui, o que ele vai ser? Esse que está à direita de T2, eu vou obter a partir do que está à esquerda do T2 pela matriz de transferência T2. Né? Esse cara que está aqui, ele é o T2 vezes o que está aqui, mas esse que está aqui já é esse produto matricial, né? Então, repara que vai aparecer aqui T2 vezes T1. Se L. Aqui é o campo, os campos que estão à esquerda, né? Do primeiro, que é o psi-L mais e esse psi-L menos. Então, aqui vocês já estão vendo que aparece o produto matricial, naturalmente, né? Porque esse cara vai transferir sobre o que esse outro cuspiu para a direita, né? Tá certo? Então, eu vou ter esse produto matricial aqui. E assim sucessivamente. Ou seja, eu posso obter os caras lá no final a partir do produto de todas essas matrizes de transferência dos diversos elementos, né? Na ordem certa, né? Eles não comutam em geral. Então, primeiro eu opero o T1, é o que está mais à esquerda, né? Ele é que vai operar primeiro sobre esse cara, né? Ele é que opera primeiro sobre esse. Depois eu venho o T2, depois vem o T3, e assim por diante, até chegar no último, que é esse TN. Então, eu posso trocar esse conjunto, essa combinação de elementos ópticos por um único elemento óptico descrito por essa matriz de transferência aqui, produto. Né? Então, a matriz de transferência permite juntar, combinar vários elementos ópticos de uma maneira simples, é só fazer o produto matricial das matrizes de transferência. Já para a matriz S eu não posso fazer isso, tá certo? Pela construção, pela definição da matriz S, né? Então, daí a importância da gente usar a matriz de transferência para o que a gente quer fazer aqui, porque a gente vai querer discutir uma cavidade com dois espelhos, né? que é a configuração do Casimir, né? Duas superfícies planas. Então, eu vou ter mais de um elemento óptico. Vai ser muito importante a gente jogar com isso aqui. Então, vamos lá. Vamos aqui... para o próximo slide, né? Então, a gente está vendo aqui esse formalismo meio que pode parecer meio abstrato, então é bom dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo mais simples possível, né? E aí, esse exemplo mais simples possível, a gente vai discutir tanto a matriz S, que descreve esse elemento óptico, que é o elemento óptico mais simples que eu posso imaginar, como a matriz T, que descreve esse mesmo elemento óptico. E o exemplo mais simples possível é não ter nada, né? Ter um vazio, né? Um vácuo, a ausência de meio material, uma certa espessura é nada. Nada é um elemento óptico, né? Então, eu estou representando isso por essa tracejado vermelho. O meu elemento óptico, né, é vácuo ou vazio, né? Vazio de matéria, ou seja, ausência do que quer que seja, com uma certa espessura L. Tá bom?
Vamos lembrar aqui como é que é a minha matriz S nesse caso. Olha, a matriz S tem esses 4 elementos: a reflexão, transmissão, indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e reflexão vindo da direita para a esquerda. É claro que eu só tenho vazio, eu não vou ter reflexão. Então, essa matriz S vai ser diagonal, só vou ter transmissão. Porque se não tem nada aqui, não tem como refletir. Né? Então, o R e o R barra são nulos. Os elementos não diagonais da matriz S são nulos. Né? Quem são os elementos diagonais? Vamos lembrar aqui que isso tudo está descrevendo, né, no regime de frequência. Eu tenho uma certa frequência. Ops, aqui não era para isso ter acontecido. Eu tenho uma certa frequência ômega, né? Vamos anotar aqui para a gente. Uma frequência ômega fixa aqui o tempo todo, né? E como eu estou no vácuo, se eu tenho uma frequência ômega fixa, eu sei a relação de dispersão no vácuo, né? Eu sei que um dado ômega, né, vai, nesse modelo unidimensional, definir um número de onda, né, K, né? Relação de dispersão, que é ômega sobre C, onde C é a velocidade da luz, né? A velocidade da luz no vácuo, porque aqui eu estou discutindo o vácuo. Então, esse campo que está chegando aqui, ele vai ser, de fato, transmitido, né, para o lado direito, mas ao atravessar essa camada de vácuo, de comprimento L, vou ter um fator de fase, né, porque isso aqui é uma certa frequência fixa, isso define, né, como eu estou em uma dimensão, em 3 dimensões seria o análogo de ter uma onda plana, né? Mas aqui eu nem posso falar de onda plana, porque eu só tenho uma dimensão espacial. Mas eu tenho uma única direção de propagação, um único sentido da esquerda para a direita, então é uma onda propagante, né? Para ter uma onda estacionária, eu tenho que olhar para a superposição, mas aqui eu já separei, né, os 2 sentidos de propagação. Então, ela tem uma frequência bem definida, uma única direção de propagação, e o sentido também é esse da esquerda para a direita. Portanto, isso define a dependência espacial, né? Para isso ser solução da equação de onda, com velocidade c, esse cara tem que ser da forma elevada a i kx, né? Portanto, ao atravessar aqui, como ele tem essa dependência elevada a i kx, né, eu vou adquirir um fator de fase ao propagar no vácuo, essa distância L. Esse fator de fase é justamente elevado a I K vezes a variação do X durante essa espessura, que é L, onde esse K é o número de onda e ômega sobre C, né? C sendo a velocidade da luz no vácuo. Então, está escrito aqui também. Então, essa amplitude T, né, esse elemento de matriz aqui, é elevado a IKL, com certeza. E o T barra também, aí tem que tomar cuidado para não confundir, achar que é elevado a menos IKL, né? Repara que eu estou propagando aqui, o meu vetor de onda está no sentido negativo, a variação do X também é negativa, esses 2 sinais se cancelam, e a fase que eu ganho também é elevada a IKL, que nem esse, tá bom? Cuidado para não se enrolarem com isso. Então, aqui eu tenho o mesmo elemento T barra que eu tenho quando eu propago aqui, daqui para cá, eu adquiro a mesma fase, né? Não tem nada de especial com esse sentido positivo ou negativo. A fase adquirida é a mesma, independente de qual é o sentido de propagação. Eu não adquiro uma fase diferente ao propagar da direita para a esquerda, diferente da que eu obtenho ao propagar da esquerda para a direita. Então, essa é a minha matriz S, né? Esse cara aqui é a minha matriz S. Muito bem. Ok. Bom, tendo em mãos a matriz S, a gente aprendeu como obter a matriz de transferência. Vamos checar aquela fórmula. Isso aqui é interessante para a gente aprender a usar aquela expressão que relaciona a matriz de transferência T com a matriz S, né? Então, vamos, obter a matriz T também, desse mesmo elemento óptico, que é esse pedaço de vazio de espessura L. Quem é a matriz T? Então, a matriz T, ela te dá os campos do lado direito em termos dos campos do lado esquerdo, né? E se eu sei a matriz S, eu sei a matriz T. Essa é a relação geral entre a matriz T e a matriz S, né? Entre os elementos de matriz da matriz S. A matriz S está aqui. Eu estou chamando essa matriz S para esse elemento óptico de S índice L. Eu estou usando esse índice L porque ela depende do L, né? Tá certo? Esse é um parâmetro, né? Que
que determina o valor dessa matriz, né? Esse comprimento, essa espessura desse pedaço de vazio aí. Bom, o determinante aqui dá uma fase elevada a 2IKL. Isso não é por acaso, né? Eu tinha dito para vocês que sempre que eu tenho ausência de dissipação, a matriz S tem que ser unitária, e uma matriz unitária tem que ter determinante com módulo 1, o que é a mesma coisa que dizer que ele é uma fase complexa. E é o caso aqui, né? Esse cara aqui tem módulo 1, é uma fase complexa, né? E essa fase é muito simples, depende só dessa espessura, né? Dessa camada aí. Então, isso aqui é uma consequência da unitariedade, né? Da ausência de dissipação. Bom, então, uma vez o fato de ter módulo 1. Né? Então, uma vez tendo esse determinante, eu jogo aqui, eu sei também quem é o T bar e o T, né? Na verdade, aqui eu só preciso do T bar, o T só aparece aqui, né, no determinante de S, que é igual ao T. Então, aqui eu vou ter E elevado a 2IKL dividido por E elevado a IKL, vai ficar 1 E elevado a IKL aqui. O R bar e o R são nulos, né? Essa matriz de transferência também é diagonal. E aqui fica 1 sobre T bar. Então, repare que a matriz T aqui, em vez de ser elevada a IKL, aqui é 1 elevado a menos IKL, que se vocês forem parar para pensar, é o que eu preciso mesmo. Não é? Esse campo aqui, se eu quero escrevê-lo em termos desse, eu tenho que descontar uma fase, porque esse adquiriria uma fase que esse não tinha, que é E elevado a IKL. Então, quando eu inverto isso e escrevo esse aqui em função desse, eu tenho que descontar essa fase, digamos que ainda não foi adquirida, tá certo? Daí esse E elevado a menos IKL que aparece aqui. Então, tudo está funcionando, tudo bonitinho. Esse é um exemplo bem simplesinho para a gente aprender. Eu vou discutir ainda mais uma consequência aqui desse exemplo, que é importante. É o seguinte, essa matriz de transferência, né, ela é útil, como a gente discutiu, para combinar vários elementos ópticos. Bom, a única que a gente conhece por enquanto, muito modestamente, é a matriz de transferência desse pedaço de vazio, né? Parece que não é grande coisa, mas pelo menos uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode combinar dois pedaços de vazio, né? Então, tem esse pedaço de vazio de comprimento L1 e um pedaço de vazio de comprimento L2, eu posso saber qual é a matriz de transferência desse conjunto. Ora, esse conjunto nada mais é, né, do que um pedaço de vazio só de comprimento Lzão igual a L1 mais L2, a soma das espessuras de cada pedacinho que eu dividi aqui de forma até artificial, né? Se eu junto, então, dois pedaços de vazio, isso é a mesma coisa que um único pedaço de vazio com a espessura somada. Portanto, a matriz de transferência que eu obtenho ao fazer o produto dessas duas matrizes de transferência tem que ser uma matriz que tem essa forma aqui, né? Com L igual a L1 mais L2. É isso que acontece? De fato, porque se eu multiplico vamos voltar lá, né? Se eu multiplico uma matriz aqui com L1 por outra com L2 e a produto de matrizes diagonais, né? Basta eu multiplicar os elementos, né? É bem simples quando eu faço produto matricial de elementos de matrizes diagonais, que é o caso aqui. Então, eu vou ter o produto dessas exponenciais, né? Então, eu vou ter algo dessa forma, assim, né? Eu vou ter vamos anotar aqui, acho que vocês já devem estar percebendo, né? Quando eu faço esse produto, eu vou ter elevado a IK L1 vezes elevado a IK L2, quando eu faço o produto matricial lá, do TL1, TL2, né, vezes TL1, vão aparecer esses caras aqui, mas esse produto, o produto das exponenciais é a exponencial da soma, né? Então, repara que aqui realmente aparece o comprimento total L, como era. Então, tem essa propriedade de aditividade, né? Então, esses dois pedaços de espaço vazio é equivalente a ter um único pedaço com a espessura, que é a soma, né, das espessuras de cada pedaço, né? É isso que a gente espera. Então, essa é uma outra propriedade desse resultado que é satisfeita e está mostrando que tudo está funcionando direitinho como a gente espera. Ok, então, com isso aí, a gente já tem os elementos mínimos, né, necessários para a gente agora analisar o efeito Casimir, né? Essa história toda que a gente está discutindo, matriz de transferência e tal, isso é útil muito fora do contexto de Casimir, isso é útil em ótica, né? Se você pega um bom livro de ótica, vai ter uma discussão
dessas matrizes de transferência, né? E vai ter essa propriedade vai ser explorada, de que eu posso tomar o produto das matrizes de transferência, né? Para compor vários elementos óticos, né? Mas agora vamos voltar para o tema do nosso curso, que é o efeito Casimir. Vamos aplicar tudo isso aqui para obter a fórmula de Lifshitz, né? Para a interação de Casimir. Então, como eu tinha dito no início, nosso objetivo aqui é analisar como é que esse elemento óptico, um conjunto de elementos ópticos, modifica a energia do vácuo. A energia de Casimir vai ser justamente a modificação da energia do vácuo quando eu introduzo dois espelhos, né? Tá certo? Então, vamos começar aqui discutindo isso. Olha, como é que um elemento óptico, esse elemento óptico aqui, pode ser até um elemento composto, né? Pode ser formado de dois espelhos, por exemplo, né? Como é que um elemento óptico descrito por uma matriz S modifica a energia do vácuo ao ser introduzido, né, no espaço livre? Eu tinha um espaço livre, né, com a sua energia do vácuo, aí eu coloco esse elemento óptico, que pode ser esse conjunto de dois espelhos, descrito por uma matriz S, e quero saber o que vai, como é que essa energia do vácuo vai mudar, tá certo? Então, eu estou aqui em uma dimensão, né? E para falar em energia do vácuo, eu tenho que discretizar, né, o espectro de frequência, o espectro de modos normais. E eu faço isso definindo, como a gente já tinha discutido no início do curso, né, uma caixa, né, de um certo comprimento L0 que tem que ser tomado para infinito no final. Vou supor que esse L0 é muito grande. É esse comprimento aqui. Aqui eu estou mostrando essa minha caixa de quantização, né? Essa caixa aqui é só um intervalo porque eu estou em uma dimensão espacial, ao invés de estar em 3 dimensões espaciais, né? Então, é esse intervalo L0 entre esses dois extremos aqui, entre essas duas beiradas, né? E eu coloco o meu elemento óptico aqui. Eu não preciso me preocupar se ele tem ou não tem espessura, né? Porque esse L0 é infinito, né? Então, mesmo que esse cara tenha uma espessura finita, comparado com o L0 que vai indo para infinito, não vai ser importante. Então, eu posso dizer, né, sem problema nenhum, já que esse L0 vai ser tomado para infinito, que o L0 é a soma desses dois comprimentos, L1 e L2. Ok. Então, olha aqui como é que eu vou imaginar esse cara aqui. Isso aqui é um pedaço de espaço vazio, tá certo? Eu já sei quem é a matriz de transferência, aquela que a gente estava discutindo nos 3 slides anteriores. Eu sei quem é esse TL1. Qual é a matriz de transferência, né? Representado por essa coisa vermelhinha aqui do lado esquerdo e a mesma do lado direito, tá certo? Esse elemento óptico descrito por essa matriz S pode ser também descrito por essa matriz T, que eu sei obter a partir da matriz S, tá certo? Então, eu sei obter quem é a matriz de transferência do conjunto desses 3. Basta eu tomar o produto dessas matrizes de transferência. E é isso que eu vou fazer agora, porque eu vou tomar condições de contorno periódicas, né? A ideia da caixa é que qual é o detalhe da condição de contorno não importa muito, se uma caixa de tamanho infinito, mas sempre o cálculo é mais simples quando a condição de contorno periódica. Então, vou supor, né, é como se essa posição aqui coincidisse com essa, né? Como se eu estivesse dando uma voltinha, né, e colando esse pontinho aqui, né, nesse aqui, né? Então, isso vira um círculo, né, um anel, né? Isso que é o significado da condição de contorno periódico, quer dizer que identificar esse ponto aqui com esse outro aqui, tá certo? Então, isso define esse anel de perímetro L0, né? Então, se eu identifico esses dois pontos, tomando essa condição de contorno periódico, e isso é que define a discretização, né, do espectro, e que me permite, então, falar de energia do vácuo, só nesse caso que eu consigo falar de energia do vácuo, né, quando o espectro é discreto. Então, já que esses dois pontos coincidem, o que eu devo imaginar, né? Quando eu transfiro os campos que eu tenho aqui, ó, nesse ponto, para o campo que eu tenho aqui, nesse outro ponto, isso quem faz é a matriz de transferência do conjunto, e a gente sabe que a matriz de transferência do conjunto é o produto das matrizes de transferência de cada pedacinho.
Então, primeiro vem esse cara aqui, esse pedaço de espaço vazio, depois vem a matriz de transferência do objeto no qual eu estou interessado, né? E depois vem mais um pedaço de espaço vazio. Quando eu aplico essa matriz de transferência completa aqui nos campos que estão aqui, eu vou obter os campos que estão aqui, né? É essa primeira igualdade. Mas agora eu uso a condição de contorno periódica. Esses campos que estão aqui têm que ser iguais aos campos que estão aqui. Isso aqui é o significado da condição de contorno periódico. E esse, então, é o significado dessa equação que está aqui, né? Tá certo? Então, agora eu posso até apagar esse cara aqui intermediário. O que importa, né? Isso que eu vou escrever no próximo slide. O que importa é essa equação que eu estou escrevendo aqui novamente, ó, tá certo? Essa matriz de transferência aplicada nos campos que estão aqui tem que reproduzir ela própria, tá certo? Quando é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer, eu posso passar esse vetor para o outro lado da equação, né? E escrever assim, né? Vamos anotar aqui. Eu acho que eu fiz uma pequena besteira aqui, peraí. Eu, sem querer, saí. Então, vamos voltar lá para compartilhar os slides novamente. Peço desculpas aqui por esse pequeno percalço. Eu espero que vocês estejam vendo os slides. A gente estava discutindo esse slide aqui, né? Então, ó, a gente... Essa é a condição de contorno periódica, né? A transferência dos campos aqui dá uns campos aqui, mas esse campo aqui é igual ao campo que eu tenho aqui. Então, a transferência desse campo que tem aqui... Vamos só anotar. Aqui eu tenho o campo psi-L+, né? Propagando assim. Tenho psi-L-, propagando assim. Então, a transferência desses campos aqui para cá tem que reproduzir o próprio campo por causa dessa condição de contorno periódica, né? E isso, então, eu posso passar esse termo aqui para o outro lado da equação e escrever assim, ó, TL2 vezes T vezes TL1 vezes esse vetor, né? Esse vetor coluna. Isso é zero, né? Ora, só que aqui eu errei, né? Vamos corrigir. Quando eu passo para o outro lado, aparece menos a matriz de identidade aqui, né? Que é muito importante. Ops. Então, aqui é o T, aqui é o TL1, né? Aqui aparece menos a matriz de identidade. Porque aparece menos a matriz de identidade, porque eu passei essa parcela aqui para o lado esquerdo, né? Então, é essa identidade vezes o vetor coluna lá. Isso é igual a zero. Ora, a gente sabe lá da álgebra linear, né? Para isso aqui ser satisfeito, com uma solução com um vetor coluna não trivial, ou seja, com vetor coluna não nulo, é claro que se o vetor coluna aqui for nulo, isso aqui vai ser verdade, né? Independente de quem é essa matriz 2×2 aqui. Mas eu não quero satisfazer isso aqui com vetor coluna nulo. Eu quero que isso aqui seja satisfeito com vetor coluna não nulo, né? Isso aqui vai representar um modo normal, né? Para isso ser satisfeito com vetor coluna não nulo, só tem um jeito. É que essa matriz aqui não tem inversa, porque se ela tiver inversa, aí não tem jeito. Eu multiplico pela inversa dela, jogo para o outro lado, é uma matriz vezes um vetor coluna nulo, dá nulo, né? Então, essa matriz não pode ter inversa. A condição para ela não ter inversa é que o determinante dela seja nulo. Então, eu chego nessa condição. Essa condição de contorno periódico, na presença desse elemento óptico, se traduz nessa condição sobre o determinante. Tá certo? Ok? Então, essa equação com o determinante dessa matriz aqui é que vai me definir quem são os modos normais na presença desse elemento óptico que eu introduzi. Tá bom?
Então, a partir daqui tem um cálculo bastante longo, que naturalmente vocês devem estar imaginando, eu não vou fazer, que é o seguinte, a matriz T, digamos, é uma matriz conhecida, mas eu tenho que saber quem são essas matrizes aqui. Essas matrizes eu também sei, porque a gente discutiu aqui bastante com cuidado, né, quem são a matriz de transferência de um pedaço de espaço vazio, tá certo? Aí eu tenho que calcular primeiro essa matriz T, eu tenho que escrever em termos dos elementos de matriz da matriz S. A gente viu como fazer isso, né? Eu calculo esse produto matricial, subtraio a identidade, tomo um determinante. Isso vai me dar uma equação de segundo grau para essa variável que eu estou definindo aqui, né? Na verdade, essa é uma equação que define quem são as frequências dos modos normais, né? Quem são os ômegas, né? Isso aqui vai ser uma condição sobre a frequência que eu posso ter ali. Não vai ser mais contínuo, por causa da presença da caixa. A caixa discretiza, de uma certa forma, né? De uma forma não trivial em geral, porque essa matriz, esse elemento óptico aqui pode ser um elemento não trivial, tá certo? Mas eu vou ter uma condição, quer dizer, para essa frequência, ela não vai poder ser mais qualquer valor contínuo, ela vai ter que assumir valores discretos, o que define os modos normais, isso é capturado por uma equação de segundo grau para essa variável aqui, que é uma maneira de expressar o valor da frequência, que lembra que esse K nada mais é que uma maneira de escrever a frequência, né? Esse K é ômega sobre C, tá bom? É a frequência que aparece aqui. Então, isso aqui é uma equação para a frequência, que é uma equação de segundo grau para essa função da frequência, né? Elevado a menos IK L0. Então, é uma conta não muito curta, né? Mais ou menos uma página de cálculo. Deixo para vocês fazerem essa conta. Simplesmente, eu tenho que fazer um produto de 3 matrizes. Felizmente, essas matrizes aqui são diagonais. Então, esse produto matricial até que é relativamente simples. Depois, eu ainda tenho que subtrair a identidade e tomar o determinante. Aí eu chego nessa equação aqui, que é a equação que vai determinar quais são as frequências dos modos normais, quem são os ômegas, tá certo? Esse ômega tem que ser tal que esse cara aqui seja uma das duas raízes dessa equação de segundo grau, tá bom? Eu não estou interessado em saber quem é cada uma dessas frequências dos modos normais, porque o que eu quero é só a energia do vácuo. Quero saber como é que a energia do vácuo foi modificada. Então, o que eu quero é só a soma de todas essas frequências. Para saber a soma das frequências, basta eu saber o produto dos valores de x, né? Porque, repara, quando eu faço xa vezes xb aqui, vamos ver se eu consigo anotar aqui, ó, xa vezes xb, xa e xb, né, são os dois valores de x que são raízes, né, dessa equação de segundo grau. Basta eu saber o xa vezes xb, porque o xa vezes xb vai me dizer quem é a soma das frequências, né? Lembrando que o K é ômega sobre C, né? Vai ficar ômega A mais ômega B, né? Então, vou saber quem é ômega A mais ômega B. Estou usando aqui de novo o fato de que o produto das exponenciais é a exponencial da soma, né? Eu quero saber a soma de frequência. Então, basta eu saber... Eu não quero saber quem é o XA e o XB separadamente, basta eu saber quem é o produto XA vezes XB. E aí, se eu me lembrar das aulas lá do ensino médio, eu vejo que não preciso nem resolver a equação de segundo grau, né? Basta lembrar que esse coeficiente aqui, independente de x, me dá o produto das raízes. Ele já é o produto das raízes, né? Isso é um resultado manjado, né? Para a equação de segundo grau. Então, aqui, deixa eu só completar isso aqui para lembrar que se eu fizer xa vezes xb, eu vou ter o valor de ômega A mais ômega B, que é o que eu quero, né? Então, tudo que eu preciso é saber disso, ó, que o produto dessas duas raízes, xa e xb, é o determinante, porque é ele que aparece aqui. Vocês veem o papel central que o determinante da matriz S vai ter, né? Tá certo? Tem que fazer uma certa conta para chegar nessa equação aqui, né? Mas vale a pena fazer para vocês entenderem por que aparece o determinante GS, que é o cara-chave, né? Então, moral da história, se eu quero saber como é que a energia do vácuo é modificada quando ele introduz esse elemento óptico, tudo que eu preciso saber é o determinante da matriz S, né? Então, é um númerozinho, né, que vai me dizer tudo, tá certo? Vamos para o slide seguinte. Então, a gente está quase aqui no fim dessa aula. Então,
Então, aqui eu estou só recuperando as equações que já estavam nos slides anteriores, né? Eu tenho essa equação do segundo grau, essa é a equação que me define quem são as frequências dos modos normais, né? Quando eu introduzo aquele elemento ótimo. Lembrando que esse K é ômega sobre C, né? Tá certo? Eu sei, isso aqui eu estou só revisando o slide anterior. Eu sei que o produto das raízes é o determinante de S. Portanto, eu vou saber quem é a soma das frequências, né? Esse K é a frequência sobre C, né? Então, o produto das frequências XA vezes XB vai ser essa soma aqui, como a gente já tinha escrito no slide anterior, e ele é igual a determinante de S. Se eu quero saber quem é a soma das frequências, eu posso só tomar o log de ambos os lados, só que eu tenho que tomar um cuidado, né? Que essas funções aqui não são biunívocas, então o log, né? Quando eu tomo o log, na verdade, no plano complexo, né, vai ter uma certa determinação aqui para esse log, mas o valor do expoente, né, pode ser o log menos 2npi, onde n é qualquer inteiro. Aqui eu estou excluindo os inteiros negativos, porque, para mim, essas frequências são sempre positivas definidas, tá certo? Porque quando eu escrevo a energia do vácuo como sendo... desculpa. Aqui tem um pequeno detalhe técnico que a gente tem que lembrar. Acho que vale a pena eu comentar aqui, uma coisa que pode dar uma certa confusão. Quando a gente fala na energia do vácuo, né, a gente soma sobre todos os modos, né? J, que é índice do modo, né? Eu somo essas frequências aqui. Essas frequências são positivas por construção, por definição, tá? De tal forma que esse cara aqui é uma quantidade positiva, ela é infinita, né? Mas ela é positiva. Qualquer valor que eu truncar aqui vai dar sempre um valor positivo. Esses caras aqui são positivos. Daí eu ter excluído aqui os n's negativos, tá bom? Quando eu faço isso, esse cara aqui tipicamente vai ser menor do que esse, vai ser uma pequena perturbação, né? Então, essa soma aqui tem que ser um número positivo, então eu estou pegando um n positivo, e vai ter essa modificação devido à introdução que perturba, então, né, a energia do vácuo, né? É claro que é uma perturbação pequena, até porque a energia do vácuo é infinita, essa perturbação aqui vai ser finita, e essa perturbação é capturada, então, pelo log do det. É mais do que o determinante, é o log do determinante, tá certo? Esse cara aqui vai me dar, né, por exemplo, se o S é uma camada de vazio de espessura zero, o S é a matriz da identidade, que aí não tem espessura para propagar, né? É um caso particular. Aí o determinante de S é 1, o log de 1 é 0, tá certo? Então, esse cara não aparece. Então, isso está me dizendo o seguinte, esse camarada aqui é a energia do vácuo no espaço livre. Ele vai me dar a energia do vácuo no espaço livre. E esse cara aqui vem da correção. Portanto, a variação da energia é a soma desses caras sobre todos os n's, menos o que eu tenho no caso livre. Portanto, é só a contribuição desse camarada aqui, só que eu tenho que somar sobre todos os modos. Essa soma sobre os modos, quando eu introduzo essa caixa, a gente já viu, né, que isso eu vou trocar essa soma, eu posso trocar essa soma por um dk sobre 2π, né, vezes o comprimento da caixa, né? Esse comprimento da caixa cancela esse L0 aqui, e aí eu tenho esse resultado no final, tá certo? Que é um resultado muito importante. Não fiquem preocupados com esse I que está multiplicando aqui, ainda bem que ele está lá, né? Porque esse log do det, como eu tinha dito, o S sendo uma matriz unitária, o det é uma fase, o determinante é uma fase, portanto, o log dele vai ser um número imaginário puro, né? Esse cara aqui é imaginário puro, o que mostra que essa expressão é real. Aliás, ela está dizendo para mim o seguinte, olha, eu já devia ter dito isso antes, essa derivação aqui só faz sentido se o meu sistema for não dissipativo, senão eu teria uma energia do vácuo aqui, uma variação da energia do vácuo aqui, com parte imaginária. Esse cara é real justamente porque o meu S é unitário, né? Vale a pena real, porque o determinante de S é uma fase, né? Tem o módulo 1, porque S é unitário. S, né, S cruz é igual a identidade, né? Isso quer dizer unitariedade, né? Essa unitariedade expressa o fato de não ter dissipação. Isso implica que o det, né? Se eu tomo o det aqui dessa equação, né? Det de S
vezes det de S cruz é o det de S estrela, né? Igual a 1. Isso quer dizer, então, que o módulo de det de S, do determinante de S ao quadrado, é 1. Ou seja, o determinante de S tem módulo 1, é uma fase. É uma fase, né? 1 elevado a I alfa. Então, quando eu tomo o log, vai dar um número imaginário puro, né? Tá certo? Esse número imaginário puro, bom, esse alfa pode ser positivo ou negativo, tá? Isso não dá para saber o sinal desse cara, mas dá para saber que ele é real, graças ao fato do S ser unitário. Ou seja, essa derivação toda só funciona se não tiver dissipação. Ela não vale do jeito como eu fiz aqui no caso dissipativo. Tem derivações mais gerais para a fórmula de Lifshitz, no caso dissipativo, olha, porque afinal de contas você quer usar a fórmula de Lifshitz para metais dissipativos, né? Mas aí é um pouco mais complicado de fazer a derivação. Você tem que levar... A dissipação significa que você tem acoplamento com outros graus de liberdade que tem que ser levados em conta. Tem outros canais, né, vazando energia e vazando informação para outros graus de liberdade, por exemplo, os graus de liberdade dos elétrons, né, tá certo? E do cristal do meio material. Nada disso a gente levou em conta, mas se você quer fazer uma derivação mais geral, válida com a presença de dissipação, é mais complicado, tem referências que fazem isso, mas não foi a derivação que a gente fez aqui. A gente fez, então, no final aqui, a gente percebe claramente, né, que essa derivação que a gente fez aqui só vale, de fato, no caso não dissipativo, quando a matriz S é unitária, né? Ok, então temos aqui meio caminho andado, né? Ainda falta um pedaço para a gente chegar na fórmula de Lifshitz, mas esse aqui realmente é o resultado central que vai nos permitir, né, na próxima aula, obter a fórmula de Lifshitz. Então, vou ficar por aqui, a aula já ficou bastante longa. Até, então, nossa reunião síncrona na próxima terça-feira. Ok? Bom resto de domingo aí para vocês, para quem estiver assistindo isso hoje. Ou boa segunda-feira para quem estiver assistindo amanhã. Ok, então ficamos por aqui. Tchauzinho.